Olá, galera! Vamos falar aí sobre mais alguns assuntos bacanas aí dentro da nossa matéria de matemática, grandezas e medidas, geometria. Vamos lá, gente? Então, eu tenho ideia de volume aqui. Primeiro, eu quero lembrar alguns conceitos a vocês, né? O que que é face? Então, cada um desses rostinhos aqui do nosso cubo. Aqui nós temos as arestas, que seriam as linhas, né, que ligam uma face na outra. E os vértices seriam esses pontinhos, né? Cada uma dessas quinas, desses pontinhos aqui seriam os vértices. Tá bom. Então vamos raciocinar comigo. Se eu tenho aí as faces, quantas faces teria um cubo? Então, 4 faces ao lado, né? 1, 2, 3, 4, e uma em cima e uma embaixo. Então, 6 faces, tá bom? E arestas, gente? Quantas arestas eu poderia ter? Por exemplo, eu tenho 4 aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4. Tenho 4 em cima. 1, 2, 3, 4. Então, já são 8. E tenho 4 subindo. 1, 2, 3, 4. Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Agora, vértices, quantos são? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu teria 8 vértices. Obviamente, cada figura, né, cada um das figuras que nós tivermos, né, dos sólidos, vai ter uma quantidade específica de faces, arestas e vértices. É óbvio que não são iguais, né? Se o sólido é diferente, também vai ser diferente a quantidade de faces e arestas. Sobre o volume do cubo, que nós queremos falar aqui um pouquinho. Como que eu poderia encontrar o volume de um cubo, gente? Tá, eu tenho ali uma caixa em forma de cubo e eu queria saber quanto que cabe dentro dessa caixa. Qual seria a ideia? O que que você pode fazer? Seria lado vezes lado vezes lado. Então, por assim dizer, lado ao cubo, né? Por quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Essa seria a ideia. Como o cubo tem todos os lados iguais, né? Todas as medidas das arestas são iguais, então seria basicamente o volume do nosso cubo aqui, seria A ao cubo. Por quê? Comprimento, que é A, vezes largura, que também é A, vezes altura, que é A. A vezes A vezes A ao cubo. Ou seja, lado ao cubo, certo? Então, essa seria a ideia. Agora, vamos falar sobre o volume do paralelepípedo, do bloco retangular, né? Uma caixa, parecido com a caixa de bombom, uma caixa de sapato. Como que eu poderia fazer o volume desse paralelepípedo? Então, segue comigo aqui a ideia. Mesma coisa, comprimento vezes largura vezes altura. Então, sempre as 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Então, essa seria a forma de encontrar o volume desse bloco retangular, desse paralelepípedo. De novo, comprimento vezes largura vezes altura. Ok, pessoal? Agora vamos falar de um prisma. Prisma seria um prisma qualquer, ele pode ter base triangular, ele pode ter base quadrangular, pode ser pentagonal, hexagonal, uma série de prismas aí que podem existir nas suas atividades. Como que eu faria o volume de um prisma qualquer? Se fosse triângulo, se fosse quadrado, se fosse retângulo, tanto faz. Eu faria como área da base vezes a altura. Então, eu preciso saber a área da minha base vezes a altura. Se for triângulo, eu faço a área do triângulo vezes a altura do prisma, né? Onde que eu acho a altura do prisma? Seria toda essa altura aqui, do fim dele até lá no começo, certo? Então, essa seria a ideia de altura. A área da base vezes a altura do prisma, que seria o tamanho dessa aresta aqui também, né? Se você for medir aqui direitinho, daria exatamente o tamanho dessa aresta que ele tem de uma base à outra. Então, dessa forma, você acha o volume de um prisma qualquer. A área da base vezes a altura desse prisma.
Certo. Agora, e se eu for falar de um volume de uma pirâmide, gente? Como que eu acho o volume de uma pirâmide? Qual que seria o formato? Então, seria a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Então, nesse caso aqui é um quadrado, né? Eu teria que achar a base, a área desse quadrado, vezes a altura da minha pirâmide. Como que eu acho a altura da pirâmide? Seria do topo até o chão, formando o quê? 90 graus. Né? Então, eu encontraria a área da base, que nesse caso é esse quadrado que está aqui no chão, vezes a altura, dividido por 3. Então, esse seria o volume da minha pirâmide. Lembrando um fato curioso, que 1 metro cúbico, ele tem um volume que cabe 1.000 litros. Então, se eu tiver, o que isso está querendo dizer? Se eu tiver aqui um cubo com as medidas de 1 metro, cada uma das arestas do cubo tiver 1 metro, essa tem 1 metro, essa largura também é 1 metro, essa altura é 1 metro, quanto que cabe aqui dentro de líquido? Quanto? Então, lá está falando, ó, 1.000 litros. Então, imagine uma caixa grande, parecendo uma caixa de gelo, né, daquelas que a gente usa de isopor, ou também uma caixa cheia d'água. Então, quanto que iria caber aqui dentro dessa caixa que ela tem 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. 1.000 litros. Então, essa é uma característica que nós precisamos saber relacionada a volume. Certo, pessoal? Tá bom? Então, esses foram alguns conceitos que eu gostaria de lembrar vocês. E agora nós vamos passar para a parte de exercícios. Vem comigo. Nesse caso aqui, gente, nós temos para descobrir, né, na página 35, o exercício 63, o volume de um cubo que tem 10 centímetros de arestas. Então, ele quer saber, ele te deu aqui o valor do comprimento, da largura e da altura, então, as 3 dimensões. Mas sendo que é um cubo, ele nem precisava te falar quais são as 3 dimensões, porque o cubo tem todas as arestas iguais. Se ele te falar que essa aresta vale 10, você sabe que o cubo inteiro, todas as arestas valem 10. Então, o volume do cubo é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, seria 10 vezes 10 vezes 10. Então, nem precisa fazer conta, é só acrescentar os zeros, né? 1 com 3 zeros. Então, resumindo, o volume desse cubo que tem 10 centímetros de aresta seria o quê? 1.000 centímetros cúbicos. Certo? Então, essa foi a ideia sobre o volume do cubo. A mesma fórmula pode ser aplicada em cada um desses 3 casos. Então, segue comigo o raciocínio aqui. Essa caixa que nós temos, que está aqui. Então, o volume dessa caixa seria comprimento vezes largura vezes altura. Então, seria 8 vezes 7 vezes 5. Perceba que isso aqui são caixas em forma de bloco retangular, de paralelepípedo, né? Então, isso aqui não é um cubo mais, mas a fórmula ainda é a mesma. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, é isso que nós vamos fazer. Ao fazer a continha, 8 vezes 7 vezes 5, quanto que nós vamos encontrar? Então, vamos lá. 8 vezes 7, 56, vezes 5, 280. Então, o volume seria o quê? 280 centímetros cúbicos. Cuidado para não colocar sem o centímetro cúbico, ou mesmo para não acontecer de você colocar outra medida, certo? Tá bom. Então, agora eu tenho aqui sobre esse aquário, qual seria o volume dele? Então, seria comprimento vezes largura vezes altura. Vamos lá? Então, seria 75 centímetros vezes 40 centímetros vezes 60 centímetros. Vamos ver quanto que vai ficar isso aí?
Volume seria 75 vezes 40. Deu 3.000 vezes 60, deu 180.000. Uau, um número bem grande, hein? 180.000 centímetros cúbicos. Isso mesmo, 180.000 centímetros cúbicos. Ok. Agora, eu quero falar sobre essa outra caixa. Então, eu faria a mesma coisa. Comprimento vezes largura vezes altura. Vamos fazer, então? Eu tenho aqui comprimento. O volume seria 6 vezes 12 vezes 2. Vamos ver quanto vai ficar? Então, 6 vezes 12, 6 vezes 12, que deu 72, vezes 2, que fica 144 metros agora, porque ali está em metros, metros cúbicos, tá? Cuidado que volume sempre será medido em centímetros cúbicos, metros cúbicos, tá? Muito cuidado com isso. Se for centímetro ou centímetro ao quadrado, estaria errado, ok? Outra coisa, essa medida de volume, essa medida de área, perímetro, ela não fica negativa, tá? Então, são características que a gente precisa entender que elas existem sim, certo? Nesse caso, nós temos aqui que Pedro ganhou uma pirâmide de acrílico com as seguintes características. A base é uma região retangular de 5 por 6 e com altura 9 centímetros. Qual é o volume dessa pirâmide? Primeiro, vamos lembrar qual é a fórmula de volume da pirâmide. Seria área da base vezes a altura da pirâmide, dividido por 3. Então, foi assim que nós vamos descobrir a área da pirâmide, tá? Nesse caso aqui, qual seria a área da base? É a área desse retângulo aqui, ó, 5 vezes 6. Então, o volume da pirâmide seria 5 vezes 6, 6 vezes 5, 30. Área da base, vezes a altura. Qual é a altura da pirâmide? Ele disse para mim que era 9, dividido por 3. Então, 30 vezes 9, quando você faz a multiplicação do 30 vezes 9, você encontra que fica 270. E o 270 você vai dividir por 3, encontrando que o volume dessa sua pirâmide, ao dividir 270 por 3, seria 90. Então, 90 centímetros cúbicos, porque eu estou falando de volume. Então, sempre que eu trabalho com volume, eu sei que o valor de volume a unidade de medida de volume é centímetro cúbico, metros cúbicos, tá bom? Certo, então essa foi a formulazinha aplicada da pirâmide, área da base vezes a altura da pirâmide. Fácil, fácil, né, galera? Agora vamos ver aqui, relacionado a esse tanque, olha só que bacana que ele fala. Um tanque com a forma de bloco retangular tem as dimensões indicadas na figura abaixo. Se uma torneira despeja 25 litros de água por minuto, em quanto tempo ela encherá esse tanque? Então, vamos ver qual é a capacidade desse tanque aqui, qual é o volume que cabe dentro dele? Então, vamos comigo aqui, seria comprimento vezes largura vezes altura. Vamos achar primeiro o volume dele? Então, vem comigo aqui, pessoal. Comprimento, volume é igual a comprimento, que seria 1,5 metros, vezes largura, que é 2 metros, vezes altura. Então, ao fazer a multiplicação aqui do 1,5 vezes 2, você encontra 3. 3 vezes 1, 3. Então, nesse tanque, você consegue colocar 3 metros cúbicos de água. Eu expliquei para vocês que em 1 metro cúbico de água cabem 1.000 litros. Então, se tem 1 metro cúbico de água, cabe 1.000 litros.
eu até comentei isso aí com vocês agorinha. Então, se eu tenho 3 metros cúbicos de água, quantos litros eu vou ter, então? Então, 3 vezes mais, né? Então, seriam 3.000, no caso, litros, para encher esse tanque de água, né? Quando eu quero encher ele de água, seriam 3.000 litros de água para encher. Então, aqui cabe o quê? 3.000 litros. Só que a pergunta do problema foi assim, ó, a torneira despeja 25 litros de água por minuto. Então, em 1 minuto, ela despeja 25 litros. Então, para ela despejar 3.000 litros, que é o que precisa para encher o tanque de água, ela vai precisar de quantos minutos? Multiplicou cruzado. Fazendo, então, essa multiplicação cruzada, você vai conseguir, né, fazendo essa regrinha de 3, encontrar o valor. Ficaria como? Então, 25 vezes x, 25x, é igual a 3.000 vezes 1, 3.000. O x fica aqui sozinho e o 25 que estava multiplicando passa dividindo 3.000. Ficaria 3.000 dividido por 25. Na hora que eu faço 3.000 dividido por 25, eu encontro exatamente 120 minutos. Tá? Ela levaria 120 minutos para conseguir encher esse tanque, ou seja, 2 horas, né? 60 mais 60 seria mais ou menos 2 horas para encher esse tanque com 3.000 litros. Então, esse aí foi o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido e que tenha sido um conteúdo que vocês percebam que é uma matemática para a vida, tá bom? Valeu, galera. Até mais.